Bem-vindos à nossa aula de número 257, item 6 do capítulo 31, capítulo que versa sobre manipulação da moeda do crédito. Esse item 6 é o último item deste capítulo e trata do controle de câmbio e os acordos bilaterais. Como sempre fazemos, nós não estamos lendo a partir do livro, porque facilita mais para as pessoas terem a compreensão acompanhando aqui da tela. Se um governo fixa a taxa de câmbio de sua moeda crédito ou fiat em relação ao ouro ou às moedas estrangeiras por um valor maior do que o de mercado, isto é, se fixa um preço máximo para o ouro e para as divisas estrangeiras abaixo do preço de mercado, produzem-se consequências previstas na lei de Grisham. Que é isso? Argentina, com o cepo. Olha, nós só pagamos 1.000 pesos $1. Todo mundo guarda dólar e se livra do peso. Se o valor de mercado do peso, do dólar, for 1.300, por exemplo. Essa é a lei de Grisham. A moeda boa fica guardada e só circula a moeda má. Pois bem, resulta um estado de coisas que, muito inadequadamente, costuma ser denominado de escassez de divisas. Ora, se ninguém coloca dinheiro na Argentina, dólar, né, a população que vendeu vende dólar para a Argentina para pegar pesos, a Argentina fica sem dólares para pagar empréstimos monetários internacionais. Foi o que estava acontecendo, certo? O traço característico de um bem econômico é a escassez, ou seja, as disponibilidades de qualquer bem econômico são sempre insuficientes para atender a todas as suas possibilidades de utilização. Um objeto cuja oferta seja ilimitada não é um bem econômico. Nenhum preço é cobrado ou pago por ele. O ar que a gente respira, ele é o mais essencial bem para a vida. A gente não consegue viver 5 minutos sem ar, mas ele é tão abundante, não há escassez de ar, portanto, não é um bem econômico, ninguém paga um centavo por ele. Sendo a moeda necessariamente um bem econômico, a noção de uma moeda que não seja escassa é absurda. Os governos que se queixam da escassez de divisas, na realidade, têm em mente algo diferente. Preocupa-lhes o inevitável resultado de suas políticas de fixação da taxa de câmbio. Como o governo fixa para sua moeda um valor acima do mercado, a demanda por divisas excede a oferta. Se o governo, por meio da inflação, reduzir o poder aquisitivo da unidade monetária nacional em relação ao ouro, ou ao dólar, no caso, ou às moedas estrangeiras, e às mercadorias e serviços, e se abstiver de qualquer tentativa de controle da taxa de câmbio, não poderá haver escassez no sentido com que o governo emprega esse termo. Quem estiver disposto a pagar o preço de mercado poderá comprar todas as divisas que quiser. Mas o governo está decidido a não tolerar qualquer aumento das taxas de câmbio, em termos da moeda nacional inflacionada, confiando no poder dos tribunais e da polícia. Proíbe quaisquer transações em moeda estrangeira por valores diferentes do preço máximo oficial. Ou seja, proibir quaisquer transações em moeda estrangeira por valores diferentes do preço máximo oficial é o que a Argentina chama de cepo. No Brasil, era a proibição de se comprar dólar, certo? Na opinião do governo e de seus seguidores, o aumento na taxa de câmbio foi provocado por um balanço de pagamentos desfavorável e por compras dos especuladores. Para remediar esse mal, o governo recorre a medidas que restringem a demanda por divisas. Passam a ter direito a comprá-las somente aqueles que pretendem utilizá-las em projetos aprovados pelo governo. Mercadorias que o governo considere como supérfluas não poderão mais ser importadas. Pagamentos de juro e principal de empréstimos com estrangeiros são proibidos.
Os cidadãos não devem mais viajar para o exterior. O governo não percebe que essas medidas não podem melhorar o balanço de pagamentos. Se caem as exportações também caem. Os cidadãos que foram impedidos de comprar mercadorias importadas, de pagar divisas a estrangeiros, de viajar ao exterior, não vão entesourar o dinheiro não gasto, aumentando os seus encaixes. Irão aumentar as suas compras de bens de consumo ou de produção, provocando assim maior tendência de aumento dos preços domésticos. E quanto mais os preços internos aumentam, mais difícil fica exportar. Quando a situação chega a esse ponto, o governo dá mais um passo. Promove a estatização das operações de câmbio. Qualquer cidadão que adquirir divisas precedentes, por exemplo, de uma exportação, é obrigado a vendê-las ao correspondente órgão central pela taxa de câmbio oficial. Se essa estipulação, que equivale a um imposto de exportação, fosse efetivamente aplicada, o comércio exterior diminuiria muito ou seria completamente abolido. Certamente não é isso que o governo deseja, mas também não quer admitir que sua interferência não produziu os resultados pretendidos e resultou numa situação que é, do próprio ponto de vista do governo, muito pior do que a situação anterior. Aí, então, o governo recorre a um artifício, subsidia as exportações na medida necessária para compensar as perdas que sua política infringe aos exportadores. Por outro lado, o órgão central de controle de câmbio, aferrando-se obstinadamente à ficção de que as taxas de câmbio, na realidade, não subiram e que a taxa oficial de câmbio é uma taxa real, vende divisas aos importadores pela taxa oficial. Se essa política pudesse ser efetivamente seguida, equivaleria a pagar um bônus aos comerciantes que obteriam, assim, lucros caídos do céu ao vender mercadorias importadas no mercado interno. Para evitar, as autoridades recorrem a outro artifício. Ou aumentam as tarifas de importação, ou estabelecem um imposto sobre os importadores, ou oneram, de alguma forma, a compra de divisas. Assim, evidentemente, o controle de intercâmbio de câmbio funciona, mas só funciona porque virtualmente reconhece a taxa de câmbio do mercado. O exportador troca sua receita em moeda estrangeira ao câmbio oficial e recebe, além disso, um subsídio, o que, no conjunto, equivale à taxa de câmbio do mercado. O importador paga pela moeda estrangeira a taxa de câmbio oficial e mais um imposto, tarifa ou taxa, que, no conjunto, equivale à taxa de câmbio do mercado. Os únicos personagens incapazes de perceber o que realmente está acontecendo, que se deixam iludir pela terminologia dos burocratas, são os autores de livros e de artigos sobre novos métodos de gerência de câmbio e sobre novas experiências monetárias. Aqui Mises já está dando tapa na cara dos monetaristas. A monopolização da compra e venda de divisas pelo governo confere às autoridades o controle absoluto do comércio exterior. Não afeta a determinação das taxas de câmbio. Pouco importa se o governo proíbe a publicação pela imprensa das taxas reais de câmbio. Enquanto ainda houver comércio exterior, só as taxas reais e efetivas serão levadas em conta por quem opera no mercado. Para melhor dissimular o verdadeiro estado de coisas, os governos procuram eliminar toda referência às taxas reais de câmbio. O comércio exterior, pensam eles, não deveria mais ser efetuado por intermédio de moeda, deveria ser feito na base de trocas. Surgem então os acordos de troca e de compensação com governos estrangeiros. Cada um dos dois países contratantes vendem ao outro uma quantidade de bens e serviços e recebe em troca uma quantidade de outros bens e serviços. O texto desses tratados evita cuidadosamente qualquer referência a taxas reais de câmbio. Não obstante, as partes contratantes calculam o valor de suas compras e vendas em termos dos preços de mercados internacionais expressos em ouro. Esses acordos de troca, de compensação substituem o comércio triangular ou multilateral da era liberal pelo comércio bilateral. Mas, de forma alguma, modificam o fato de que a moeda nacional do país perdeu parte do seu poder aquisitivo em relação ao outro, as divisas e as mercadorias em geral. O controle de câmbio, sendo uma política que resulta na estatização do comércio exterior, é um passo na direção da substituição da economia de mercado pelo socialismo. Sobre qualquer outro aspecto, sua inutilidade é evidente. Não tem a menor possibilidade de, seja a curto ou a longo prazo, afetar a determinação da taxa de câmbio de moedas estrangeiras. E, deste modo,
a gente encerra o capítulo 31, tá certo? E convidamos vocês a assistirem a videoaula expositiva, que a gente baseia na obra Guia de Estudos do Ação Humana, e depois seguiremos jornada. Lembrando que nós já estamos na página 909, ou seja, 90,9% do livro concluído. Então, desejo que vocês estejam aqui animados para concluir essa obra maravilhosa.